Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu vou dar algumas explicações sobre como calcular a raiz quadrada exata de um número no conjunto dos números naturais. Observem inicialmente que este daqui é o símbolo da raiz quadrada, esse que parece um V aqui mais ou menos. Ele é que vai representar a raiz quadrada de um número e esse número será colocado aqui dentro, ó. Sendo que essa partezinha aqui de cima, ele sempre tem que ocupar todo o número. Então, por exemplo, se eu colocar 100, essa barrinha aqui vai ter que ser no final do zero. Então, como é que nós vamos calcular uma raiz quadrada? Vejam, inicialmente nós temos que saber o que é uma raiz quadrada de um número. Por exemplo, a raiz quadrada de um número, nesse caso aqui o 36, é um número que multiplicado por si mesmo vai dar 36. Da mesma maneira, se eu tiver a raiz quadrada de 81, por exemplo, a raiz quadrada dele vai ser aquele número que multiplicado por si mesmo chegará em 81. Da mesma maneira, se eu quiser a raiz quadrada de 144, eu quero encontrar aquele número que multiplicado por si mesmo vai dar 144. E aí nós vamos então aprender agora como calcular, como chegar nesses resultados. Então vamos para um primeiro exemplo aqui. Eu quero calcular a raiz quadrada de 36. Observem que para eu calcular, para eu encontrar esse número que multiplicado por si mesmo vai chegar em 36, eu vou começar a estimar esses valores. Então eu vou colocar aqui no rascunho e eu vou iniciar com números que eu já conheço. Por exemplo, 4 vezes 4. Eu faço 4 vezes 4, é um número que eu vou iniciar para fazer essa estimativa para verificar se vai chegar no 36 e começo a calcular. Então, 4 vezes 4 deu 16. Ainda está longe do 36. Então, eu tenho que aumentar um pouco mais esse número. Então, eu faço, por exemplo, 5 vezes 5 e observo que 5 vezes 5 vai dar 25. Eu vejo que ainda não deu 36, porém, já está perto de 36. E aí, eu vou um pouquinho mais. 6 vezes 6. Eu observo que, ao fazer 6 vezes 6, eu vou encontrar 36. Portanto, como eu encontrei esse número que multiplicado por si mesmo deu 36, esse daqui vai ser o resultado da minha raiz quadrada. Ou seja, a raiz quadrada de 36 será 6, porque 6 vezes 6 deu 36. Vamos para o outro exemplo, raiz quadrada de 81. Para encontrar esse valor, eu também tenho que pensar. Eu quero encontrar um número que, multiplicado por si mesmo, vai dar 81. Portanto, eu venho aqui no rascunho e começo a fazer essa estimativa. Digamos que eu comece com 7 vezes 7. Você poderia começar com outro número também. O importante é que vai estimando, vai calculando, vai verificando se está chegando próximo, se tem que aumentar o número, diminuir o número, até encontrar esse 81. Porque nós estamos calculando a raiz quadrada exata. Ao fazer 7 vezes 7, eu tenho 49. Eu observo que ainda está bem longe de 81. E aí, eu tento um outro número, eu tentei o próximo. 8 vezes 8, 64. Eu já estou quase lá no 81. Ao fazer 9 vezes 9, eu observo que dá 81. Portanto, eu encontrei o número que, multiplicado por si mesmo, deu 81. Ou seja, aqui eu cheguei nesse resultado da raiz, ó, 81. Portanto, a resposta da raiz quadrada de 81 será 9, porque 9 vezes 9 vai dar 81. Vamos para um terceiro exemplo. Agora um número um pouquinho maior, raiz quadrada de 144. Eu vou proceder exatamente da mesma maneira que eu fiz nos dois casos anteriores. Eu vou fazer o meu rascunho aqui, só que dessa vez eu já vou começar com um número um pouco maior, porque eu sei que 10 vezes 10 já é 100, então tem que ser um número maior do que 10. Só que dessa vez eu quero mostrar para vocês que eu não vou na ordem dos números 10, 11, 12, 13. Eu já vou diretamente para 13 vezes 13. E aí eu vou ver quanto que vai dar isso daqui. 13 vezes 13 dá 169. Então observe que 10 vezes 10 deu 100. E 13 vezes 13 deu 169. Ou seja, é um número maior do que 10 e um número menor do que 13. E aí, eu estimo que seja 12 vezes 12. Então, fazendo 12 vezes 12, eu encontro 144. Portanto,
Esse 144 é esse valor que está aqui dentro da nossa raiz, ó. Portanto, a raiz quadrada de 144 vai ser 12. Por que que vai ser 12? Porque 12 vezes 12, que é o que eu calculei aqui, vai dar 144. Bem, só que algumas dicas aqui são importantes na hora de a gente calcular a nossa raiz quadrada. Vamos supor que eu queira calcular a raiz quadrada de 225. Então, eu vou novamente no meu rascunho e começo. 10 vezes 10 eu já sei que é 100, então será um número maior do que 10. E aí eu vou estimando um outro valor, por exemplo, 13 vezes 13. Mas observe que na hora que eu estou multiplicando, eu não preciso necessariamente efetuar todo o cálculo. Por quê? Se eu observar aqui, ó, 3 vezes 3, na hora de fazer a multiplicação 13 por 13, eu sei que vai terminar em 9. Portanto, não pode ser 13, porque o meu número é 225, ele termina em 5. Então, 13 vezes 13 eu nem preciso continuar calculando, fazendo as contas, porque eu já sei que termina em 9. Vamos para aqui para o próximo número, 14 vezes 14, que eu estou estimando ainda. Nesse caso também, eu não preciso fazer todo o cálculo, porque eu sei que ao fazer 4 vezes 4 vai dar 16. Então, esse número, esse resultado aqui de 14 vezes 14, vai terminar em 6. Porém, o meu número é 225. Isso significa que ele termina em 5. Então, eu não preciso nem terminar essa conta para saber que não será 14 a raiz quadrada de 225. E aí, seguindo, eu faço 15 vezes 15. Ao multiplicar 5 vezes 5, vai terminar em 25. Ou seja, o algarismo das unidades, ali, o número das unidades, será 5. Só que eu ainda não tenho certeza, apesar de o número aqui terminar em 5, que a raiz quadrada vai ser 15, porque, por exemplo, se fosse 25 vezes 25, 25 aqui, né, vezes 25, também terminaria em 5. Então, mas como esse número aqui termina em 5, eu vou testar, eu vou fazer o cálculo para ver se realmente 15 vezes 15 chega em 225. Então, eu coloco aqui, ó, 15 vezes 15. Agora, eu faço, então, 5 vezes esse 15, que vai dar 75. Coloco aquele sinalzinho de mais, ou um espaço aqui. E agora, eu vou fazer 1 vezes 15, que vai dar 15. Portanto, ao somar isso daqui, eu observo que vai dar 225, que é justamente o que eu queria encontrar. Portanto, agora eu posso concluir que 15 vezes 15 é 225. Então, a minha raiz quadrada de 225 será 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 vai ser 225. Bom, pessoal, então para concluir aqui, eu quero só mostrar para vocês, ó. A raiz quadrada de 4 vai ser 2, por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. A raiz de 9 vai ser 3, porque 3 vezes 3 dá 9. A raiz quadrada de 16 será 4, porque 4 vezes 4 vai ser 16. A raiz quadrada de 196 vai ser 14, porque 14 vezes 14 dá 196. A raiz quadrada de 225, inclusive nós tínhamos calculado anteriormente, será 15, porque 15 vezes 15 dá 225. E por último, como exemplo, a raiz quadrada de 256 será 16, porque 16 vezes 16 vai dar 256. Tá certo, pessoal? Então é isso. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.